Um prazer, meu nome é Gabriel do site Pentagon of Train, bem-vindo a mais um vídeo. E esse vídeo aqui vai ser um voice-over, onde eu vou estar deixando rolando para vocês a imagem de um dia de esforço dinâmico do supino, tá? A terceira semana. E vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre esse dia, com uns fatos, algumas orientações e um pouquinho do que eu estou fazendo. A ideia desse vídeo veio porque eu recentemente gravei um treinamento completo, né, de membros superiores, que deveria ser um dia de esforço dinâmico, mas como eu estava fazendo a onda de repetições, ficou faltando esse exercício. Muita gente tem curiosidade de como é que funciona, como é que é, então tá tudo aí no vídeo sem nenhum corte, tá? Eu vou deixar rolando as imagens, enquanto isso eu vou explicando. Qual que é a ideia? A ideia no caso específico do supino é você fazer 3 semanas, né, como todos os outros, para evitar a lei natural da acomodação. Já estou indo aí para a segunda série, inclusive, né, na pegada curta. E cada semana você vai estar mantendo 50% de carga de barra mais 30, ou no caso 25, até 33% de tensão elástica, mais ou menos, tá? Nesse caso, para entre 8 e 9 de séries de 3. Eu escolhi 9 séries de 3, também para ser um pouquinho mais específico. Mas o que é o interessante aqui? Interessante é que de uma semana para outra, primeira, segunda para terceira, você faça pequenas variações, pequenas modificações, e passadas 3 semanas para a próxima onda, você faça variações um pouquinho maiores, você faça mudanças maiores. Aí vai estar fazendo a minha terceira série, ainda com a pegada curta, já comento sobre isso. Então, no caso, eu fiz o supino levemente declinado, reto e levemente inclinado. Essas são variações pequenas. Na próxima semana, que eu não vou fazer no caso, mas se eu fosse fazer, poderia ser Larsen, poderia ser com o pé em cima do banco, entendeu? Podia usar uma tensão um pouquinho maior ou um pouquinho menor e fazer essas mudanças maiores. É possível também, caso você tenha acesso a esse tipo de equipamento, você fazer uma semana só elástico, aí na segunda semana você coloca correntes, na terceira semana você coloca mais correntes. Isso é uma variação muito comum. Outra coisa, outro detalhe importante, é você mudar as suas pegadas. Olha aí como eu já estou fazendo uma pegada diferente agora. Eu comecei com a pegada mais próxima, fui para a pegada larga e vou acabar na pegada média. Por quê? A ordem de força. No meu caso, a pegada leve, a pegada curta é onde eu pego menos carga e a pegada média é onde eu pego mais carga. Se eu quebrar os recordes e à medida que o tempo for passando essa proporção alterar, eu vou mudar a ordem também. Eu vou começar sempre com o que eu sou mais fraco. Não pule aquilo que você é mais fraco. Dê mais ênfase. Antigamente, quando eu fazia essas ondas, mais alguns meses atrás, eu começava com a pegada larga, porque era minha mais fraca. No caso, não é mais. Você pode perceber aí, mais uma série. Então, o que é mais interessante de eu apontar também? Que quando você está fazendo, no caso, né, esse dia, o seu objetivo sempre vai ser mover a carga o mais rápido possível. Você vê eu me dando minhas próprias kills, vamos dizer assim, dando dicas para me lembrar de sempre fazer isso. Porque é muito comum quando você está fazendo séries com a visão de que vai chover, fazendo séries com cargas que não são máximas, você fica com preguiça, entre aspas. Então você tem que ativamente forçar o seu corpo, mesmo que ele não queira, a empurrar com tudo. Você está tratando essa carga que está ali na barra como se tivesse a sua repetição máxima. Não é? Sim, obviamente que não. Mas eu quero que você coloque a força, o empenho e acelere a barra o máximo possível. Entendeu? Obviamente, mantendo a boa forma. O dia de esforço dinâmico também é muito interessante para ser utilizado para você praticar a boa forma. Agora, conforme eu indiquei ali, vou estar passando para a pegada média. Tá? Embora eu tenha levantado nesse momento, você pode perceber que não vai ter nenhum corte. Tá? Pode ter certeza disso, eu só estava observando ali se estava tudo correto. Mas, continuando, você vai perceber que ao longo desse vídeo eu vou quase que aumentando a velocidade das repetições ao longo da série. Isso porque nesse dia em específico eu não aqueci tão bem quanto eu deveria, tá? Mas isso não é normal. Você tem que começar explosivo e acabar tão explosivo quanto. Tá forçando o máximo possível. Você consegue perceber algo curioso aqui também, que é algo que eu preciso trabalhar um pouco mais pra frente, é que eu tenho uma desaceleração na fase intermediária da minha amplitude de movimento. Por que é legal gravar? Eu já falei isso várias vezes. Não é todo mundo que tem a condição de fazer isso, infelizmente. Mas se você tiver, coloca uma câmera, nem que seja na academia, pede alguém para gravar de vez em quando, para você perceber esses detalhes, tá? Eu consigo acelerar bem do peito, eu consigo acelerar da metade para cima, mas a minha região intermediária eu acabo perdendo um pouco de velocidade. E isso é o que eu preciso corrigir, porque, obviamente, essa é a região onde eu falho minhas repetições máximas. Tá? Eu já percebi, e se eu não falhar, é lá que é a minha maior dificuldade. Percebe como a barra, ela
sai muito bem do peito e loco ela, no caso, estico o cotovelo muito bem também, mas essa região de transição tem sido meu ponto fraco. Uma outra coisa que eu quero trabalhar daqui em diante também, que pode ser até de inspiração para vocês, é o meu arco, tá? Isso é algo que eu vou estar mexendo um pouquinho, tentando aumentar um pouco o meu arco para diminuir um pouco a amplitude de movimento e tentar brincar um pouco, até diminuir essa fase intermediária, porque quanto menos transição eu tiver, aparentemente mais eu vou conseguir acelerar, produzir força e realizar o movimento com cargas maiores. Essa já vai ser o final, a minha última série. Observe que está levemente mais explosivo do que a primeira. Eu sempre coloco aquele esforço adicional, tá? Mas a região intermediária é onde acaba sofrendo um pouquinho mais. Enfim, esse é o esforço dinâmico desse dia em específico, realizado em, vamos ver se vai dar para focar, 25 minutos, desde o começo do treino até o final do esforço dinâmico. Não demora muito, tá? Isso aí é algo que é pra fazer rápido e bora pros acessórios e continuar o dia, porque a gente vai pra guerra, já é pra matar e não pra morrer. Beleza? Vou ficando por aqui. Caso você tenha assistido até aqui, muito obrigado.